Características da ideologia. O fato de a ideologia ser um conhecimento ilusório não significa que seja uma mentira inventada pela classe dominante para subjugar a classe dominada. Mesmo porque os que se beneficiam dos privilégios por ela estabelecidos estão igualmente convencidos da verdade dessas ideias. Então, vamos distinguir as características da ideologia. A naturalização. Ela consiste em aceitar como naturais situações que resultam da ação humana e, como tais, têm origem histórica. Por exemplo, a afirmação de que desde sempre existiram pobres e ricos e de que é impossível mudar esse estado de coisas. A universalização. Por meio da universalização, os valores da classe dominante são estendidos aos que a ela se submetem. É assim que a empregada doméstica boazinha não questiona o salário nem reclama se trabalha além do horário. Em 2015, apesar de protestos de alguns setores, foi sancionada a Lei Complementar número 150, que garante a profissionalização da categoria de empregados domésticos. Abstração e aparecer social. A universalidade das ideias e dos valores resultam de uma abstração, por não se referir ao concreto, mas ao aparecer social. A sociedade una e harmônica é uma abstração, porque ao analisarmos concretamente as relações sociais, descobrimos a divisão em classes e os conflitos de interesses. Por exemplo, é difícil contestar que o trabalho dignifica e que é condição de nossa humanização. Mas essa afirmação ela é ideológica, se considerar apenas a ideia de trabalho, sem a análise da situação concreta e histórico-social em que de fato ele é realizado. Nesse caso, o que descobrimos pode ser exatamente o contrário, o trabalho alienado e embrutecido. Basta saber que no tempo de Marx, as indústrias inglesas contratavam trabalhadores para uma jornada extenuante, sem direito a férias, a aposentadoria e a auxílio para doença ou invalidez, além de arregimentarem crianças e mulheres como mão de obra mais barata. Lacuna. A universalização e a abstração supõem lacunas ou ocultação de algo que não pode ser explicitado, sob pena de desmascarar a ideologia. Por isso, a ideologia é ilusória, não no sentido de ser falsa ou errada, mas por ser uma aparência que esconde a maneira pela qual a realidade social foi produzida. Quer dizer, que o salário paga o trabalho. Dizer que o salário paga o trabalho pode ser lacunar. Quando analisando a gênese do trabalho assalariado, nós descobrimos a mais-valia. Para Marx, a mais-valia é a forma específica que assume a exploração, uma vez que o operário produz mais do que foi calculado, mas a parte do trabalho excedente não lhe é paga, servindo para aumentar cada vez mais o capital. Inversão. A ideologia representa a realidade invertida, ou seja, o que seria a origem da realidade é posto como produto e vice-versa. O que seria efeito é tomado como causa. Por exemplo, segundo a ideologia burguesa, a desigualdade social resulta de diferenças individuais, porque os indivíduos são desiguais por natureza. A desigualdade social é, portanto, inevitável. Mas para Marx, contudo, a divisão social do trabalho e das relações de produção é, de fato, a causa da desigualdade. Se o filho do operário não melhora o padrão de vida, a explicação ideológica atribui o insucesso, a incompetência, a falta de vontade e a indisciplina. É verdade que não se pode ignorar as diferenças entre habilidades e aptidões individuais. Entretanto, pelo enfoque ideológico, o sucesso dependeria apenas da competência pessoal, sem considerar as dificuldades impostas pela divisão de classes. É como se em uma corrida alguns participantes largassem bem na frente, apenas por terem maior renda.